nós acabamos de ver algumas técnicas para quantificar, né, para resumir informações que provêm de escala de mensuração nominal, ordinal, variáveis qualitativas. O que eu vou apresentar para vocês agora são algumas técnicas que são utilizadas para variáveis quantitativas, tá? Uma técnica muito utilizada para resumir dados provenientes de variáveis quantitativas é o que nós chamamos de histograma, tá? Ó, existem determinados tipos de gráficos que são de maior utilidade para apresentar informações de variáveis quantitativas. Uma delas é conhecida como histograma. O que é um histograma? Histograma nada mais é do que um gráfico de frequência. Ele nos mostra como os dados estão distribuídos ao longo dos possíveis valores, ao longo do range da variável que está sendo observada. Tá? O histograma ele é construído a partir de uma distribuição de frequência. Tá? Então, pessoal, para que a gente construa um histograma, é necessário que, primeiramente, a gente construa uma distribuição de frequências. Okay? E como a gente pode construir uma distribuição de frequência? Bom, para ilustrar isso aí, a gente vai utilizar um conjunto de dados, tá? Que a gente vai considerar as idades de 50 funcionários em uma determinada empresa. Okay? Então está aqui os dados observados nessa empresa dos 50 funcionários. Então, eu tenho aqui a identificação do funcionário e a respectiva idade. Eu tenho 50 observações coletadas. Tá? Então, primeiro passo que nós precisamos é observar quando nós construímos uma distribuição de frequência é justamente o range da minha variável, qual que é a amplitude, onde ela está variando, né? E como nós calculamos isso? A primeira informação que nós precisamos ter é justamente qual é a amplitude dos meus dados. Bom, como a gente faz isso? Ordena os dados em ordem crescente, ok? E pega a maior medida menos a menor medida. Eu vou atribuir a variável R, range dos dados, ok? Como os dados serão agrupados em classes, é necessário que a gente indique o número de classes que serão utilizadas. Okay? Também é necessário determinar qual que é o intervalo, o tamanho desse intervalo, a amplitude desses intervalos que eu vou denotar por H. Vou chamar de K o número de classes que serão utilizadas e H a amplitude de cada classe. Existem algumas regras que nos fomentam, né, indícios de qual deve ser o número de classes na construção de uma distribuição de frequência. São esses critérios são justamente a fórmula de Sturge e uma regra empírica. Porém, pessoal, nada impede que vocês difiram das regras aqui na escolha do número de classes, tá? Eu acredito que a informação do pesquisador a respeito do processo da pesquisa, ela é relevante também para a escolha do número de classes, tá? A percepção do pesquisador, ela tem que ser considerada aí para a escolha do número de classes. Porém, existem algumas regras que dão alguns indícios de quantas classes deveremos utilizar. A regra de Sturge diz o seguinte, ó, o número de classes, ele deve ser dado aproximadamente por 1 mais 3,33 logaritmo de n na base 10. Ok? Então esse é o número de classes que ele indica. Se aqui der, por exemplo, 5,3, nós vamos utilizar 6 classes. Nós pegamos o inteiro, maior inteiro mais próximo. Ok? Tranquilo? Então na fórmula ali, E não representa o número de elementos que se deseja representar. E o segundo critério, N representa, na fórmula de estudos, N representa justamente o número de objetos, indivíduos contidos na minha amostra. Okay? O segundo critério é uma regra empírica que é representada no quadro a seguir. Tá? É uma regra fixa que diz o seguinte, ó,
Se vocês tiverem menos que 25 observações, utilizem de 5 a 6 classes. Se vocês estiverem entre 25 e 50 classes, é indicado a utilização de 7 a... Desculpe, se vocês estiverem entre 25 e 50 observações, é indicado de 7 a 14 classes. E finalmente, se vocês tiverem mais do que 50 observações, é indicado a utilização de 15 a 20 classes. Então são duas regras, tá? Que na minha opinião, em nenhum dos casos deve superar o intuito do pesquisador, né, as informações do pesquisador com relação ao processo. Tá? Dado que vocês têm o range dos dados, qual é o domínio de variação do conjunto de dados, e também o número de classes, eu consigo aproximar a amplitude de cada classe. Então, cada classe vai do número A até o número B. Okay? E como eu calculo, como eu aproximo a amplitude dessas classes? A amplitude ela é aproximadamente o range dividido pelo número de classes. Ok? A gente representa, uma forma de representar as classes é por esse símbolo aqui. O que esse símbolo está dizendo para nós? Ó, os números que estão contidos nessa classe, eles são maiores ou iguais a A e menores que B. Ok? Ou seja, vamos excluir todos os elementos maiores ou iguais a A e todos que são menores que B. Valores de magnitude B, exatamente igual a B, não entra nessa classe. Ok? Ó, vamos denotar por F izinho, F maiúsculo, índice izinho, a frequência absoluta de elementos na classe I. Ou seja, Fzinho vai representar para nós o número de quantidade de objetos que foram observados naquela determinada classe. Interessante a gente lembrar do seguinte: toda vez que nós realizamos um resumo de dados, a partir de um gráfico, tabela, uma distribuição de frequência, por exemplo, a gente perde informação. Quando eu coloco a classe de A até B e indico o número de elementos que estão contidos naquela classe, vocês há de convir comigo que nós não temos mais quem são os elementos, e sim quantos são contidos naquela classe. Quem são é uma informação que está contida dentro dos dados brutos. Na distribuição de frequência, não, eu sei quantos são em um intervalo pré-determinado. Tá? Então a frequência absoluta eu vou chamar de F maiúsculo subíndice I, tá? F minúsculo Izinho vai ser justamente a frequência relativa da minha classe, ou seja, eu pego todas as frequências observadas em todas as classes, faço a frequência relativa para aquela determinada classe, tá? A frequência acumulada eu vou indicar por... A frequência absoluta acumulada eu vou indicar por F maiúsculo Izinho AC, que é justamente todas as frequências absolutas observadas daquela classe somadas com as anteriores, tá? E F minúsculo Izinho vai ser justamente a frequência relativa acumulada, ou seja, a soma de todas as frequências relativas da classe somada com as anteriores. O que eu acumulei de frequência relativa até aquela determinada classe, ou o que eu acumulei de frequência absoluta até aquela determinada classe. Ok? Então vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tenho um conjunto de dados das idades, 50 idades de funcionários, nós temos um mínimo de a idade. Então, pessoal, vamos observar aqui um exemplo da construção de uma distribuição de frequência para o conjunto de dados de 50 idades. Ok? Então, o cálculo da amplitude total é muito simples, basta que nós ordenemos os dados em ordem crescente ou decrescente, que nós conseguiremos observar o valor mínimo observado, que nesse caso é 18 anos, e o máximo observado, que é 65 anos. Portanto, a amplitude total dos meus dados é 47. Okay? Se nós utilizarmos a fórmula de Sturz, ela diz para a gente o seguinte, ó, o número de classes indicada, né, sugerida, 1 mais 3,33 log de 50 na base 10, que dá aproximadamente 6,66, ou seja, ele está nos indicando a construção de 7 classes. Ok?
Para construir a amplitude de cada classe, a regra que nós utilizamos foi R dividido por K, ou seja, a amplitude dividido pelo número de classes. Então é sugerido que cada classe tenha amplitude de 7. Isso se nós formos utilizar classes de mesma amplitude, que é indicado em alguns casos, na maioria dos casos. Ou seja, teremos 7 intervalos de classe de comprimento de 7 unidades. Então, como nós construímos a nossa distribuição de frequência? Lembra que o menor valor observado foi 18? Então nós vamos iniciar a nossa primeira classe pelo menor valor, 18. Nós vamos somar a esse menor valor a amplitude desejada, 7. Então a primeira classe ela vai de 18 a 25. A segunda classe começa no 25, somando 7, vai para 32. E dessa forma nós conseguimos construir as 7 classes. Nós temos as classes que vão de 18 a 25, 25 até 32, 32 a 39, e finalmente a última classe que vai de 60 até 67. Lembrando que nós iniciamos pelo menor valor do nosso conjunto de dados. As frequências absolutas observadas, basta que a gente conte quais são os valores que caem, a quantidade de valores que caem em determinada classe. Por exemplo, na classe 18 a 25 eu observei 6 indivíduos, ok? E assim por diante a gente consegue alocar os indivíduos em cada classe. Veja bem, quando eu passo para vocês o conjunto de dados geral, e eu perguntar, pessoal, quantos indivíduos têm exatamente 24 anos? Eu tenho essa informação? Nos dados brutos, sim. Porém, nos dados em frequência, não. A informação que eu tenho, por exemplo, aqui é que de 18 a 25 eu tenho 6 pessoas. Mas dizer exatamente quais são as cidades que foram contempladas de 18 a 25 e a quantidade, eu perdi essa informação, porque eu estou resumindo ela em uma distribuição de frequência. Para construir as frequências relativas, basta que a gente pegue a frequência observada em cada classe e divida pelo total. 6 por 50 vai me dar a frequência relativa da primeira classe, que é de 12%. Fazendo isso para todas as classes, nós temos as frequências relativas das 7 classes construídas. Ok? A frequência absoluta acumulada. Como a gente constrói isso? Como eu disse para vocês, a frequência absoluta acumulada é a frequência da classe somada a todas as anteriores. Na primeira classe, nós não teremos classes anteriores. Portanto, a frequência absoluta da primeira classe coincide com a frequência acumulada da primeira classe. Se nós formos para a segunda classe, nós teremos que a frequência acumulada da segunda classe é justamente a frequência dessa classe, que é 10, somada à frequência da classe anterior, que é 6, dando uma frequência acumulada na segunda classe de 16. Ou seja, até a segunda classe, nós observamos 16 indivíduos. E assim por diante. Consequentemente, a frequência acumulada da última classe tem que ser, respectivamente, o número de observações contidas no meu banco de dados. Tá? A frequência acumulada relativa, ou a relativa acumulada, é justamente, a técnica é a mesma da frequência absoluta, somar todas as frequências da classe com as anteriores, porém agora eu não vou somar a frequência absoluta, e sim a frequência relativa. Primeira classe, eu não tenho nenhuma classe anterior, a frequência acumulada relativa é justamente a frequência relativa. Da segunda classe eu vou somar a frequência relativa da segunda classe com a da primeira classe, ou seja, até 32 anos, pessoas com idade inferior a 32 anos, representam 32% do meu conjunto de dados. Consequentemente, na última classe eu estarei representando 100% das minhas observações. XI aqui, pessoal, é o ponto médio da classe, tá? Para muitas das estatísticas descritivas que nós iremos observar, como eu perdi
quem são os objetos ou os indivíduos identificados, observados em cada classe, eu posso representar a classe pelo seu ponto médio. Ok? Uma forma de representar isso é a partir do ponto médio. Note que isso aqui não é uma coisa que a gente deva construir na mão, né? Nós precisamos de um software para construir isso. Bom, aqui eu tenho 50 dados. É um trabalho que já é relativamente grande. Ordenar, contar, tá? Então a gente vai fazer isso aqui no software de uma forma bem simplista, a partir de uma linha de comando, tá? Então, o que a gente pode observar na tabela 2? A maior parcela dos funcionários tem idade entre 32 e 38 anos completos, né? Ou seja, que tem 39 anos não entra nessa classe, que é justamente o quê? 13 funcionários. O que mais? 4% dos funcionários têm idades iguais ou superiores a 60 anos. Nós podemos observar isso na última classe, ok? 4 funcionários têm idade superior ou igual a 60 anos. 4% desses funcionários. Então, pessoal, aqui, com a construção de uma distribuição de frequência, eu já consigo retirar muitas das informações que eu não teria nos dados brutos. Tá? Qual que é a idade média? Temos indícios da idade média a partir da distribuição de frequência. Mediana, a moda, tudo isso pode ser calculado a partir dos dados brutos, como também dos dados agrupados. Ok? Distribuição dos dados. Quanto de observação que eu tenho em certas regiões. Aqui, ó, 6, 10, 13, ok? Com a densidade desses caras, tá? Vai ser calculado também. Então, vamos lá. Só para atentar a vocês, note que quando nós resumimos um conjunto de dados, nós perdemos informações, ok? Como eu disse anteriormente, se eu perguntar para vocês quantos indivíduos ou quantos funcionários têm exatamente 24 anos, vocês não saberão dizer se vocês estiverem de posse somente da distribuição de frequência. Essa informação foi perdida. Vocês sabem dizer que entre 18 e 24 nós teremos 6 indivíduos, tá? Classificamos como classe modal, vou chamar dentro da minha distribuição de frequência uma classe modal, aquele intervalo com maior frequência absoluta, ou seja, apresenta a maior quantidade de indivíduos observados. Denota ainda a densidade de frequência, é uma forma que nós vamos utilizar e principalmente implementar dentro da construção gráfica de histograma. Nós podemos construir um histograma a partir das frequências relativas ou densidade de frequência. O que é a densidade de frequência? Essa medida é que vai mais se aproximar da densidade, né, que é a função que atribui peso, medida para variáveis contínuas, medidas em intervalos. Tá? Então a densidade de frequência é justamente dada pela densidade. Vou denotar por densidade de frequência a divisão, né, o resultado obtido pela frequência relativa dividida pelo respectivo amplitude, ou seja, qual é a densidade de dados naquele intervalo. Ela mede justamente isso, ok? O gráfico de colunas construído a partir das frequências absolutas, frequências relativas ou até mesmo das densidades de frequência é o que nós chamamos de histograma. Então, quando a gente quer transformar a nossa distribuição de frequência em um gráfico, a forma apropriada de se fazer isso é a partir de um histograma. Ok? Aqui eu dou um exemplo do que a gente observou. Um histograma das frequências absolutas observadas dos 50 funcionários de uma determinada empresa. Tá? Então tenho de 18 a 25, foram observados 6, de 25 a 32, 10, 32 a 39, 13 e assim por diante. Posso utilizar aqui no eixo Y tanto as frequências absolutas quanto as frequências relativas, também como as densidades de frequência. Quando eu vou utilizar a densidade de frequência? Quando eu quiser ter uma estimativa da distribuição dos dados, da densidade dos dados. Quando eu quiser ter uma estimativa da densidade dos dados, eu uso a densidade de frequência.
Uma distribuição que a gente vai utilizar muito mais para frente, que a maioria dos modelos que serão apresentados aqui pressupõe essa distribuição dos dados, que são dados de distribuição normal. Muita gente já deve ter ouvido falar da distribuição normal. Uma forma da gente testar hipótese com relação à distribuição normal é botando um histograma dos dados, né? Ou seja, se a gente faz um histograma dos dados a partir da densidade de frequência, a gente vai esperar observar uma densidade estimada no formato de um sino, com uma certa simetria, tá? Se isso acontece, a gente vai ter indícios favoráveis que a distribuição normal ela é válida. Tá vendo? São ferramentas que já vai nos auxiliar na construção de modelos. Porque a construir modelos implica em elaborar um conjunto de suposições para que a lei daquele procedimento seja explicada. E na maioria das vezes, uma das suposições é a normalidade dos dados. O histograma é uma forma de verificar se os dados compõem uma distribuição normal, a partir da densidade de frequência. Tá? Ó, os histogramas são úteis, pois permitem visualizar a distribuição empírica dos dados, conforme eu acabei de dizer, ok? No entanto, embora ainda sejam utilizadas as tabelas de distribuição de frequência, uma maior exatidão da distribuição pode ser obtida a partir de softwares. Eu posso utilizar testes, tá? O histograma, ele pode ser considerado como teste não paramétrico para a distribuição normal, mas eu posso utilizar alguns testes paramétricos, alguns testes de hipótese, que nós veremos posteriormente, para verificar se realmente os dados eles se encaixam dentro de uma distribuição normal. Ó, o histograma fornece uma evidência exploratória sobre o formato da distribuição de probabilidade associada a uma variável que está sendo analisada. A gente pode considerar como uma evidência, tá? Só que existem testes mais poderosos que vão nos fornecer evidências que podem ser utilizadas com maior certeza, ok? Vamos agora para o software R, para a gente entender como a gente pode construir histogramas dentro do software, ok? Pessoal, só novamente vou atentar que existem várias formas de se construir histograma, vamos para uma delas, ok? Ok, vamos lá. Então, pessoal, novamente eu vou irei utilizar os dados aqui do exemplo 1, ok? Está aqui, dados.csv, usando a função read.table, carregamos os dados, data frame, os nomes das variáveis, estão todas expostas aqui, ok? Para se construir o número de classes, eu posso implementar a regra de struts manualmente, que é 1 mais 3,33 log 10 de n, do tamanho dos dados, ok? Aqui, ó, o tamanho dos dados. Ou essa função log 10, ela está implementada nesse pacote aqui, ó, Spark R, ou seja, para que você utilize ela, você tem que carregar essa função, se não estiver instalada, tem que instalar. Então, nesse caso, ó, ele sugere para nós o cálculo da regra de struts dá um valor de 5,09, ou seja, sugere a utilização de 6 classes. Vocês também podem utilizar a função já implementada, nClassSturs, que diz o quê? Basta você introduzir aqui os dados que serão utilizados para a construção da distribuição de frequência, e ele vai nos sugerir 6 classes, né? Então, fiquem à vontade para utilizar tanto uma regra implementada manualmente, quanto uma função já pré-determinada. A função que constrói histograma dentro do software é a função ist, ok? A função ist, você tem que imputar os dados, tá? A segunda coluna dos meus dados, do meu banco de dados, é justamente as idades, ok?
contempla as idades. Tem dúvida, vai lá no dicionário, vocês vão verificar aqui a segunda coluna, a coluna que representa as idades dos funcionários. No eixo X, se eu quiser colocar o nome do eixo X, eu uso a componente XLab. YLab eu vou usar para dar o nome ao eixo Y. Lembra que eu falei que vocês podem utilizar tanto frequência absoluta, quanto frequência relativa, quanto densidade de frequência? Se você coloca aqui prob igual a false, ele vai calcular o histograma a partir da distribuição da frequência absoluta, tá? Então, se eu colocar ist, rodei o algoritmo, rodei a função, aqui, ó, ele construiu um histograma utilizando as frequências absolutas, as frequências observadas, ok? Se você quiser observar, tá vendo que eu atribuí ao gráfico uma variável, ok? Ist recebe um histograma. Tem ist aqui, olha as informações contidas dentro da construção de um histograma. Ele dá para ver, ó, quais foram as paradas, ó, 20, 25, 30, 35, 40 e 45, tá aqui, ó, breaks. 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ele me dá qual que é a contagem, quais são as frequências que foram observadas em cada classe, tá vendo? 1, 7, 5, 1, 3 e 1. Ele calcula para mim a densidade de frequência de cada classe, tá aqui, ó. Ele me dá os pontos médios de cada classe, tá? O nome dos dados. Ele calcula se as classes foram equidistantes. Sim, elas foram dadas de forma equidistante, tá? E dá qual é a classe do objeto, que é um histograma. Então, se você precisar recuperar qualquer uma dessas informações, você, beleza, qual que é o ponto médio das minhas classes? Basta eu vir aqui colocar ist e pedir para que ele me forneça justamente, ó, os pontos médios. Aqui. Então, ele vai me fornecer os pontos médios de cada classe. Ok? Então, toda essa informação está imputada dentro da variável ist e pode ser utilizada a qualquer momento. Bom, mas eu não quero classes equidistantes, eu quero formatar as minhas classes, eu quero uma classe maior que a outra. Como eu faço isso? Uma forma que nós temos de fazer isso, pessoal, é justamente introduzindo as paradas. Ó, eu quero parada no ponto 20, 23, 27, 35, 38 e 45. Aqui. E aí dentro da função ist, quando eu implemento o argumento breaks e coloco breaks igual às paradas que eu estipulei. Ele vai lá e constrói o meu histograma de acordo com as classes que eu desejo. Então, pessoal, é fácil, né, editar o histograma em relação ao número de classes, ok? Da mesma forma, se eu quiser observar toda a informação contida no meu objeto, basta eu dar um summary list, que ele vai dar aqui para mim. Tem os breaks, contagem, densidade, ponto médio, todas essas características estão imputadas dentro da minha variável de interesse. Se vocês quiserem que as barras sejam coloridas, como eu faço? Basta identificar se para cada barra você quer dar uma cor, basta identificar um número para cada barra. Como eu tenho 5 nesse caso, eu vou atribuir 2, 3, 4, 5 e 6. Quando eu colocar os dados, está aqui, feito um gráfico todo colorido. Ok? E se você quiser utilizar a densidade de frequência, né? Ó, eu quero a densidade de frequência em vez da frequência. Basta colocar prob igual a true. Se eu coloco prob igual a true, eu vou ter aqui o meu gráfico com a densidade de frequência. Existe um comandinho no R, pessoal, que consegue estimar essa densidade de frequência a partir de um método de estimação. E a gente consegue plotar a frequência estimada com o comando lines, ou seja, eu vou plotar uma linha no último gráfico que foi gerado. E que linha que vai ser essa? Vai ser justamente a densidade dos dados. Ok? Quando eu faço isso, está aqui, ele plota para mim a densidade estimada.
Ele usa aqui método kernel para estimação dessa densidade. Por exemplo, se eu tenho dados cujo o modelo que eu estou querendo utilizar pressupõe normalidade dos dados, o histograma está indicando para mim, ó, que eu tenho certa assimetria, né? Pode ser que a normalidade não seja uma boa para esses dados, ok? Então, está vendo que nós já estamos começando a construir subsídios que serão utilizados na parte de modelagem, tá? Como eu calculo a densidade de frequência? Bom, aqui eu coloquei uma forma de se calcular. Eu quero a densidade da classe I, aqui. Basta eu aproveito o meu histograma, divido a frequência absoluta, ou seja, a contagem dividido pela soma. Vou construir as frequências relativas. Calculo as amplitudes, que é justamente a parada do ponto da classe menos a anterior, tá aqui. E pega a frequência sobre a amplitude, construindo, portanto, a densidade da classe I. Tá? Lembrando que isso aqui já está implementado dentro da função list. Basta colocar list e indicar density, que ele vai dar todos esses cálculos para mim já determinados. Tá? Bom, aqui só para vocês entenderem, às vezes vocês querem confrontar o comportamento de um ou mais gráficos. Tem jeito de eu botar mais de um gráfico em uma janela? Tem. Tá? Aqui eu vou fazer só para ilustrar isso. Às vezes você quer comparar duas variáveis, é interessante plotar elas numa mesma janela. Existem outras funções que fazem isso automaticamente, tá? Outros pacotes. Se vocês tiverem interesse, pode olhar, por exemplo, o Lattice, que é um gráfico, que é um pacote que faz gráficos quando você faz perfila para uma variável categórica, né? Estratifica para mais de uma classe dentro de uma variável qualitativa, por exemplo. Então eu vou chamar de G1, vou atribuir a ele, ó, esse comando aqui, rnorm, ele gera dados normais. Na verdade eu quero gerar 200 dados, observações provenientes de uma distribuição normal, com média 100 e desvio padrão 3, variância 9. E o G2 vai ser também 200 observações provenientes de um conjunto de dados normal, com média 80 e desvio padrão 2. Vou chamar de G1 e G2. Uma forma que eu tenho de plotar gráfico, pessoal, é usar esse comando aqui, par mfroom. Então eu falo, ó, eu vou gerar gráficos, eles vão ser dispostos em um formato matricial, onde eu tenho uma linha e duas colunas. Então vai ser plotado um ao lado do outro. Então quando eu coloco aqui, roda esse comando, gera o primeiro histograma, ele já aloca na primeira posição. Quando eu gero o segundo, ele vai e aloca na segunda posição. Está aqui o gráfico gerado. Ok? Bom, eu não tenho interesse em plotar um ao lado do outro, é para plotar um abaixo do outro. Você põe aqui, ó, par mfroom, duas linhas por uma coluna. Quando vocês fazem isso, os gráficos serão plotados um ao lado, um abaixo do outro. Aqui. Então são formas que nós temos de plotar gráficos utilizando a função list do R, tá? E que vai nos auxiliar nas construções de evidências que serão necessárias quando nós queremos validar alguns modelos que serão descritos posteriormente aí na etapa de modelagem. Ok? Bom, o histograma permite categorizar variáveis quantitativas em intervalos definidos a partir dos valores da variável. Ok? Ó, no entanto, em algumas situações é necessário que a gente saiba um pouco mais da distribuição dos dados. Por exemplo, que medida representa um percentil? O que é um percentil? Podemos estar interessados que observação, que valor traz para a gente a seguinte informação: 20% dos dados são menores ou iguais àquele número, àquela quantidade. Quando a gente está interessado nesses percentis, nós podemos extrair isso tanto de dados agrupados quanto de dados brutos. Porém, lembrando que quando nós temos dados agrupados, distribuição de frequência,
a gente perde informação. Portanto, a gente tem uma estimativa do percentil. Se eu tenho os dados brutos, eu consigo calcular isso de forma explícita, né? Então, os percentis são medidas que dividem a série de dados em 100 partes iguais e correspondem às chamadas separatrizes, tá? O cálculo do percentil pode ser feito a partir de uma distribuição de frequência ou a partir de uma distribuição ou a partir dos dados brutos. Na distribuição de frequência, a gente vai usar a seguinte fórmula: o percentil I, podendo ser de 1 até 100, é LPI 1 vezes N sobre 100, somatória das frequências vezes amplitude, dividido pela frequência da classe PI. O que significa cada pedacinho dessa forma? LPI é o limite inferior da classe que contém o percentil I. N é o total de elementos do conjunto de dados. Soma de FI são a soma das frequências absolutas anteriores à classe PI. H é a amplitude da classe PI. E F de PI é a frequência absoluta da classe PI. Então, com essas informações, nós somos capazes de estimar os percentis dentro de uma distribuição de frequência. Então, vamos lá. A identificação da classe que contém o percentil I é feita a partir da frequência acumulada, tá? Então, a classe que contém o percentil I será aquela onde a frequência absoluta acumulada contenha I vezes N sobre 100 observação. Então, a classe que contém a percentil I é aquela que contém frequência absoluta acumulada no valor de 1 vezes N sobre 100. Ok? Então, vou fazer um exemplo para que a gente consiga entender esse cálculo. Então, determinar o percentil 40 da seguinte distribuição de frequência. Eu tenho as 4 classes, de 4 a 9, de 9 a 14, de 14 a 19, de 19 até 24. Tem aqui as respectivas frequências absolutas e, consequentemente, aqui as respectivas frequências acumuladas. Então, como eu vou calcular o P40? I vezes N, ou seja, eu quero o percentil 40, eu tenho 40 observações dividido por 100, isso me dá um P40 de 16. Então eu tenho que ir lá encontrar aonde esse cara se encontra dentro da minha distribuição de frequência. Então, vamos lá. Na primeira classe eu tenho acumulado 8 valores. Na segunda classe eu já acumulo 20. Portanto, a observação 16 ela estará contida na segunda classe. Então eu identifiquei aqui a classe que contém o percentil 40. Qual é o limite inferior da classe que contém o percentil 40? 9, está aqui. A soma das frequências anteriores dá 8, N, 40. Frequência da classe que contém o percentil 40, está aqui, 20, ok? Desculpa, 12. Frequência absoluta da classe que contém o percentil 40, 12. Amplitude da classe, são todas classes de igual, amplitude igual a 5. Com base nisso, a gente consegue estimar o percentil 40 em 12,33. Ok? Dessa forma, pessoal, nessa distribuição, o valor 12,33 divide a minha distribuição em duas partes. À esquerda do 12,33, eu tenho 40% das minhas observações. E à direita do meu percentil 40, do 12,33, eu tenho 60% dos meus elementos das minhas observações. Viu que o fato de eu alocar os meus dados em uma distribuição de frequência ainda me permite que eu calcule os percentis. A gente vai observar posteriormente que a partir dos dados brutos, o percentil ele vai diferenciar um pouco desse percentil calculado a partir dos dados agrupados.
porém são estimativas que trazem bons indícios a partir das separatrizes dos meus dados. Ok?